Fala, amados! Bom, já quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Que a paz esteja convosco. Amém, né? E eu venho com a palavra de Deus, tá? Para você, que se encontra lá no livro de Salmo, tá? Enquanto você que a tua Bíblia tá procurando, tá? Eu vou falar uma coisa rapidinho, tá? No Salmo 34, versículo 4. Ah, que é uma coisa que eu vou falar é muito polêmica, né? Muita gente não gosta nem de falar, porque agora qualquer coisa as pessoas já querem falar, reclamar, ainda mais de mim, né? Que muita gente já diz, já falam que eu falo muito, né? Que eu sou muito polêmico, né? Mas eu tenho que falar. Deus falou para mim falar e eu tenho que falar. Porque me chamam de polêmico, né? Falam que eu sou polêmico, mas e aquelas pessoas que eram cantores gospel, que tá indo pro mundo do secular, da música secular, entendeu? Pessoas que se revelando, entendeu? Pessoa que tem máscara, usa máscara, tá tirando a máscara, falando que é gay, entendeu? Que é lésbica, pessoa falando que nós temos que. A gente prega o que crê, não é o que vive. E tantas coisas aí, né? Polêmica aí. Entendeu? Pessoas falando mal de outro crente, falando de pastor. Entendeu? Mas a gente aqui, igual muita gente veio falando comigo, porque eu não prego igual algumas pessoas. E Deus usa a gente do nosso jeito, não quer que nós imitamos ninguém. Que muita gente falou, por que tu não imita alguns pregadores aí, os pregadores coach, esses pregadores aí famosos, conhecidos para ter vários seguidores, muitos curtidas, visualização, não. Porque cada um Deus usa de um jeito, né? Pessoa que Deus usou para pregar, tem uns que prega que faz a pessoa chorar, outros faz rir, entendeu? Cada um prega de um jeito. Deu um cantor que ministra lá, Deus usa ele lá ministrando, fala com aquela pessoa, já falou no louvor, mas fala na palavra. Entendeu? E aqui não é motivacional para motivar, para falar as coisas para agradar, né? O homem, nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Claro, tiver palavra aqui que tiver que falar, né, para confortar o nosso coração, falar as coisas daqui da terra, né? A gente tem que falar. Mas nem sempre a gente tem que estar preparado para ouvir a cruz também. Tem igreja que não gosta nem de pregar, esconde essa parte, parecendo até os católicos, muito tempo esconderam a Bíblia, para não poder falar. A cruz, falar pesado, quer que fala só amor, só alegria, não. Deus, ele quando pregava, ele falava de tudo que é jeito para aquelas pessoas. Tivesse que machucar, através da machuca, tivesse que curar, alegrar o coração, igual muito louvor alegra o nosso coração. Tem que falar também. A gente tem que viver as duas coisas, né? Não é só cruz, mas nem também não é só amor. Claro que, né, um dos primeiros mandamentos é amar, né? Temos que ter amor, claro, falar coisas boas, coisas prósperas para nós, para nos ajudar, né, a viver mais dias aqui na Terra, a ter, né, o melhor, colher o melhor dessa terra, mas nós temos que entender que nós temos que falar as lutas, as coisas que nós vamos passar. Minha própria esposa falou também, porque você não prega falando sobre Apocalipse. Eu já falo algumas coisas, já acho que eu estou pegando pesado. Falar de Coríntios, Filipenses, Tessalonicense, algumas coisas da doutrina do apóstolo, né? Falar de Êxodo, Levítico, falar algumas coisas assim, já acham pesado, imagina falando do Apocalipse. Mas se Deus tocar, porque aqui eu não saio igual muitas pessoas, igual para ler Bíblia, eu quero pregar, abrir a Bíblia e chegar, vou ler igual Salmo, que é o mais fácil, aqui abre aqui a Bíblia, entendeu? Na metade está lá o livro de Salmo, que é o maior livro, né, daqui escrito, que vai até 150, né, o livro do Apocalipse, é o maior. A pessoa já abre no meio, que fica na metade e acha e prega. Ou não, aqui é tudo bloquinho. Se Deus me der essa palavra, eu tenho que falar. Deus falar que eu tenho que falar alguma coisa, pode não gostar, ficar com raiva, mas eu tenho que falar. Porque os verdadeiros cristãos, o verdadeiro evangélico fala isso. E se a gente não falar as coisas que tem que falar, a gente não é cristão, a gente está sendo falso. E nós não podemos ser falsos. Temos que ser verdadeiro, o amigo mesmo é aquele que fala, tá errado, faz para melhorar, e tá certo, apoia, ajuda a continuar a viver bem, fazendo as coisas certas, a progredir, não sair da presença de Deus, continuando fazendo as coisas de Deus.
Entendeu? Isso que é amigo do outro, isso que são os filhos de Deus. É amigo de Deus, não só serve, igual o próprio Jesus falou. Não chamo mais de servo, mas como amigo, porque amigo, né, é aquele que faz as coisas que o amigo, o melhor amigo, que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo, fala o que é o melhor, que nós temos de seguir, igual a Bíblia. Nós temos de seguir as coisas da Bíblia. Não as coisas do homem, imitar o homem, que Deus falou. O apóstolo Paulo falou, sejam imitadores de Cristo. Ele fazia as coisas de Cristo, né? Podia falar, não, me imite a mim. Ele não, se quiser, pode me seguir, me imitar. Mas faça as coisas de Cristo e seja imitadores de Cristo. É o que nós temos que fazer. Tá? Não importa, muitos vão falar bem, falar mal, mas temos que continuar fazendo as coisas que nós achamos é certo e que é certo, o que é de Deus. Tá, né? E chega de enrolação, né? E vamos para a mensagem, né? Você que já achou, né? Você que está com a sua Bíblia, achou lá o livro de, né? O Salmos 34, versículo 4. Lê assim, o que está escrito assim. Está vendo na minha Bíblia. Busque ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-nos de todos os meus temores. Ou, dependendo da outra Bíblia, busque o Senhor, e Ele responde, Ele me livra de todos os meus temores, dependendo da sua linguagem, da sua Bíblia. E essa mensagem aqui, né, é uma mensagem que Davi louva a Deus, né, que respondeu ele, a sua súplica e exorta, porque Davi confiava nele. E esse aqui é o Salmo de Davi quando mudou o semblante perante Abimeleque, que expulsou ele e se foi. Aí você vai perguntar, não estou entendendo nada. Bom, é porque o salmista Davi, né, esse salmo aqui, ele fez aqui quando estava na casa de Abimeleque, um rei, um filisteu, entendeu? Que vivia em Filisto, entendeu? Lá na Filisteia. Era um filisteu, um rei filisteu lá do povo lá de Filisteia lá. E o salmista Davi, que esse livro é o livro que o salmista Davi escreveu mesmo. Ele ali escreveu, igual eu falei no livro antes, que Davi, ele tinha livro aqui que ele contava a história dele, o que ele passava. E igual nós temos que contar aqui o Novo Testamento, né, que é a vinda de Jesus. Jesus contou, né, os discípulos escreveram as coisas que Jesus fez, ele deixou o testamento. Aí significa das coisas que Deus morreu, mas ressuscitou, tá no céu e vai voltar para buscar a igreja, né? Aqui tá falando uma coisa que aconteceu, uma coisa igual aconteceu com ele, que ele passou aqui na terra. A mesma coisa é o Velho Testamento, que os profetas passaram naquelas épocas, que as pessoas passaram. E salmista Davi, ele fazia, né, louvores, um salmo contando da vida dele, que as coisas que ele passou. Igual muita gente, quer contar, eu fiz tal show, eu ganho isso e isso no meu show, ó, paga 15 mil, eu vou pregar na tua igreja. Não, a gente tem que contar a vida pessoal, não, tem que contar a vida de Deus, a Bíblia, as coisas que estão escritas. E aqui, salmista Davi, ele estava contando a história dele. Quando ele fugiu dos inimigos dele, que estavam indo atrás dele. Igual o Saul, que queria matar ele, caçava ele, e ele sempre recorria para algum lugar. E essa vez ele caiu na casa de Abimeleque, foi lá para Filisteia. Deu ficar um tempo lá na casa de Abimeleque. E ele ali, ele se fez até de doido, de maluco, né, para as pessoas não lembrar dele, não saber que era o Davi, que era o fugitivo, que estava fugindo dos inimigos, né, e se escondendo de Saul, dos inimigos, que as pessoas queriam matar ele, caçar ele. Entendeu? Ele ficou um bom tempo correndo e muitas pessoas ficavam falando coisa no ouvido de Saul, que deixava Saul com mais raiva para querer matar mesmo Davi. E chegou uma hora que Abimeleque viu, entendeu, que era ele mesmo, entendeu, que Davi estava se fingindo de doido, de maluco ali para não ser reconhecido, mas Abimeleque reconheceu ele. E ele não queria problema para ele. Entrar em guerra, em problema. Entendeu? Que, igual eu falei, a gente está no meio das coisas erradas, acaba sobrando para quem não tem nada a ver. E Abimeleque ali, ele não tinha nada a ver, mas podia sobrar para ele. E ele chegou e falou com Davi, para Davi pegar as coisas dele, o que ele tinha lá na casa dele e ir embora.
porque ele não queria problema para ele. Aí Davi mudou o semblante, se assustou, porque ele não imaginava que ia acontecer isso daí. Ele achou que ele estava protegido. E ele já tinha rodado tantos lugares, ele foi e ele não sabia para onde ele ia. Mas ele foi e começou a louvar a Deus, cantar hino, a falar com Deus. Porque, igual eu falei, a gente para falar com Deus não precisa estar orando, não. A gente falando, lendo a Bíblia, a gente já está falando com Deus, cantando louvor, Deus já está falando através do louvor, a gente escutando. E ele ali estava falando com Deus, ele começou a louvar a Deus, clamar o nome de Deus, né? Ele começou a pedir ajuda de Deus, igual nós, quando estamos num momento difícil, né? Fraco, sem saber o que fazer, perdido, confuso. Nós vamos para Deus e Deus ele nos ajuda, dá aquela luz, né? A gente está procurando uma porta, Deus abre a porta de emprego, dá uma luz na nossa vida. A gente acha onde ninguém fala que tem saída, Deus dá uma saída. E Deus deu na vida de Davi, ajudou ele. E ele depois começou a glorificar o Senhor, a se alegrar depois que Deus deu ajuda a ele, porque ele pediu, que a palavra do Senhor fala o quê? Que tudo que pedirem, tudo que me pedir recebereis, pedir e recebeis. Mas é só quem é fiel a ele, igual aqui no versículo aqui vem falando. No versículo 17, o justo clama ao Senhor, que era o salmista Davi, e nós. E os ouve, livra de todas as suas angústias. É Deus, entendeu? O que ele faz. Que aqui é o Velho Testamento, aqui é o Deus. Aqui, entendeu? O Deus agiu na vida dele. Deus age na nossa vida. Se nós pedimos, crer, ter fé que vai acontecer, vai acontecer. Mas nós temos que ser justos, ser fiel a Deus, né? Fazer as coisas de Deus, que Deus abençoa. Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha, quem busca, quem tem sede de justiça, sede da palavra de Deus. E aqui tem alguns versículos aqui que o salmista Davi ele começa a se alegrar, né? Ele estava num momento triste, né? Difícil, igual nas nossas vidas, mas através da resposta que Deus nos dá, uma luz, as coisas começam a melhorar. E foi assim na vida de Davi. Aí ele começou a se alegrar. Aqui no versículo 1 vem falando, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ele com alegria louvarei, que ele já louvava, né? Clamava ao Senhor, falava com Deus, se alegrava na presença de Deus, igual lá no Salmo 122, alegria de como disseres, vamos à casa do Senhor, né? Davi ia com alegria danada, igual nós temos que fazer. Ele sabia que tinha um bom pastor, tinha o bom pai, que às vezes tinha que puxar a orelha, mas puxava, porque Deus ele é igual ao nosso pai, quando a gente tem que puxar a orelha, Deus puxa, quando é para ajudar, Deus ajuda. É pro nosso bem, nós não temos que ficar triste, ficar, ai, não sei o que fazer, eu mereço isso não, porque nós não somos merecidos de nada, nós vivemos pela graça, favor não merecido. Mas nós temos que viver em santidade, não pode esquecer disso, viver separado do mundo, das coisas que faz parte do mundo, nós temos que ficar longe. Davi era assim, né? O homem, conforme o coração de Deus, um homem que não vivia nas coisas erradas, vivia só nas coisas boas, fazendo as coisas boas, coisas de Deus. Ficava cada vez mais perto de Deus. E aqui, né, continuando nesse versículo 1, desse capítulo, agora louvarei o Senhor todo tempo. E o seu louvor estará continuamente à minha boca. Ele ia continuar louvando, igual nós. Né, escutar um hino não tem vergonha dentro de casa, na igreja. Né, temos que louvar o Senhor, é para Deus, não é para o homem, não. Não é ficar aquela pessoa, igual a pessoa tem vergonha de falar aleluia, amém, glorificar o nome de Deus, não. Não importa os outros falar, a gente falar em língua, né? Fala a língua, entendeu? Em línguas. Não importa que os outros vão olhar, vão pensar. Não, tiver que dançar, nós estamos dançando para Deus. Né? Davi, ele dançou para Deus. Aquelas pessoas, aquele rei ali, aquela pessoa tirou a armadura, ficou dançando, né? Ficaram falando, mas ele nem aí. É igual nós, temos que estar nem aí. A irmã dele dançou, Miriam. A Miriam dançou. E nós temos que
fazer o que fosse, soltar na presença de Deus. Muita gente fazia tanta coisa no mundo, aí acabou o glória, acabou aquele amor, aquela vontade. Nós temos que ir que fazer com mais vontade, que Deus falou tudo que nós fomos fazer para Ele, tem que fazer com amor, com vontade, com alegria. Entendeu? Não é fazer com desânimo, não. Tem que ir com alegria, com ânimo. Eu vou para casa de Deus, buscar Deus, sentir o Espírito Santo tocar em mim. Eu vou fazer isso né, em casa, bote som alto, não tem vergonha. Aquele meu amigo ali, aquele meu vizinho são ímpios, aqueles não são crentes. É bom que pode até se converter. Entendeu? Um hino converte aquela pessoa, muda aquela pessoa. Não tem vergonha não. Isso nós temos que mostrar que somos cristãos mesmo. Que nós estamos vivendo aqui para Cristo, igual foi o apóstolo Paulo, viveu para Cristo. Nem tantos discípulos. Tinha hora que eles estavam perdidos, igual quando Jesus estava subindo lá, dando as instruções ainda, né? Para subir lá, do céu lá, e os discípulos perguntaram, para onde, mestre? Para onde nós iremos? Deus falou, eles estavam perdidos sem saber o que fazer. Deus falou, continue fazendo a minha obra. Continue fazendo o que eu deixei, meu legado, a minha herança. Meu dever tem que continuar sendo cumprido. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, meu Consolador, que vai estar todo dia a vocês, e os anjos vão estar acampados, entendeu? Ao redor, porque o diabo fica de redor. Entendeu? O diabo fica ao redor, e ao derredor eu vou deixar os anjos acampando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, e eu vou estar lá de cima olhando vocês até que eu volte. Olha que coisa boa que Deus falou. E aqui no versículo 2, né, um pouquinho de cima do versículo que a gente estava lendo aqui, minha alma gloriará no Senhor, a alma dele gloriará o Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão, que somos nós, entendeu? Que somos mansos. Naquela época tinha muito manso lá, que não conhecia a palavra de Deus, né, e conheceu. Aí eles viraram gentios, e agora nós que conhecemos a palavra de Deus e vivemos na palavra de Deus, os mansos, humildes, porque a palavra do Senhor fala que os mansos, humildes de coração reinarão os reinos do céu. E somos nós. E aqui eu venho no versículo 7, igual eu falei, os anjos do Senhor acampam-se ao redor, os que temem os livra. Entendeu? Que Deus os livre, os anjos ficam acampando ao redor, né, aqui da terra, ao redor de nós, e nos livra, né, vai botando sua mão poderosa, nos protegendo de coisas. Aconteceu isso ruim, mas Deus protegeu de coisas piores. Se não aconteceu contigo, graças a Deus, tem que glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Porque as coisas acontecem só se Deus permitir, tanto se o diabo agir, tanto que se nós pecarmos vai ter consequência, Deus vai permitir. O único que passou, igual eu falei que Deus permitiu, foi Jó, mas foi fiel a Deus. Muitas pessoas não iam ser fiel, igual Jó foi. Tinha desistido, tinha deflamado, reclamado, sem entender. Porque muita gente passa pelas coisas, acontece essas coisas e não entende. Mas Deus está fazendo pelo bem. Para ver se você vai ser fiel a Ele, igual quando nós casamos, né? A palavra só fala, casados, entendeu? Que até que a morte nos separe, mas com Deus é até a morte, entendeu? A gente vai morrer com Cristo, vai continuar com Cristo, não vai se separar, vai ficar mais perto com Ele. No dia do arrebatamento, se nós estivermos vivos ou mortos, vamos ficar com Cristo. Que Ele está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida. E aqui ele vem, o Salmo está vindo no versículo 8, vem falando, provai e vede que o Senhor é bom. Ele falando para para aquelas pessoas que não são cristãos, entendeu? Falando agora no tempo de agora, naquela época não. Para as pessoas provar, servir ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom pelas maravilhas, pelas coisas que Ele fez, né? Também, mas pelo que Ele é. Bem-aventurado, alegre o homem que nele confia. O salmista Davi confiava em Deus, podia passar por tudo, mas ele sabia que Deus ia livrar. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de coisas piores. O justo.
Entendeu? Mas eu vou falando, não existe nenhum justo aqui na Terra. Claro, não. Não existe mesmo, não. Mas nós podemos viver fazendo as coisas certas, tentando ser o justo, viver em espírito máximo, vivendo, fazendo as coisas santas de Cristo. Que não brinca, que não zomba, que tem muita gente que brinca de ser cristão, brinca com a palavra de Deus, mas aquele que faz as coisas sérias. A palavra de Deus não se brinca, não se zomba, Deus não se deixa se escarnecer, né? O que, igual a lei da semeadura, o que o homem planta, o homem vai colher, vai ter depois plantar coisas boas, vai ter coisas boas. Plantar coisa ruim, deixar coisas ruins, vai ter problema. Pode ser agora, mas lá pra frente vai ter consequência. Entendeu? Aí aqui no versículo 9 também fala, temei ao Senhor vosso e seus santos. Que ele temia ao Senhor, respeitava, tinha respeito de Deus. Tem muita gente que não tem respeito. E nós temos que temer, ter respeito de Deus. Não é medo, não. Ai, se eu for pecar, Deus vai fazer isso. Não, que Deus perdoa. Se arrepender de todo o coração, Deus perdoa. Mas respeitar Deus em primeiro lugar. Respeitar as coisas de Deus, que as coisas de Deus é santo. Deus, ele é santo. Pois não tem falta alguma, aqueles que o temem, não tem falta alguma, aquele que respeita a Deus, Deus não deixa faltar nada. Igual eu falei que o Senhor é bom pastor, igual lá no Salmo 23, o Senhor não pastor nada, não faltará, Deus não vai faltar nada. Ele em tudo vai suplicar, ele suplica, ele zela por nós, ele é zeloso. Mas aqueles que respeitam. E aqui no versículo 11, para fechar, né? Porque senão a gente vai falando, as coisas... Tem hora que a gente está lendo a Bíblia, igual a pessoa começa a ler a Bíblia, não dá vontade de parar, né? Porque é tão boa, é tão bom falar de Deus, das coisas de Deus. Mas a gente tem que ter hora, né? Tem que ter disciplina, entendeu? Doutrina. Os pastores na igreja não gostam quando passa da hora, né? Então nós temos que ter horário. Né? Aqui no versículo 11 vem falando, vinde meninos, ouve. Aqui falando para os meninos, mas para as meninas também. Tá? Não é só cristão não, que a palavra de Deus serve para tudo, para quem é o ímpio, para quem é ateu, para quem não é cristão. Ensinarei o temor do Senhor, que ele vai ensinar, ainda mais para aquelas pessoas que precisam, a respeitar a Deus. Entendeu? Quer falar de Deus, das coisas de Deus. É o que nós temos que fazer para as pessoas. Tá? Para o cristão continuar fazendo, não se desviar, porque vai vir gente querer desviar, tirar da presença de Deus, e aquele que não é cristão se converter. Tá? Conhecer a Deus, as maravilhas de Deus. Tá? Viver em comunhão com a gente na igreja, viver em paz, porque aquele que é cristão, tá passando problema, coisa não. Mas é paz, leva a paz no lugar. Mesmo tem pessoa que está perto de morrer, mas continua alegrando. Igual meu concunhado, Everaldo. Ele até o final da vida dele continuou alegre, ele não mudou, porque tinha Deus. Ele tinha Deus, não podia estar indo na igreja, lendo a Bíblia, mas Deus era com ele. Agora, se ele foi salvo ou não, só Deus sabe. Mas ele mesmo estando acamado, continuou igual aquele corvo, foi buscar Deus, ver Deus, que ele está perto de Deus. E não é desculpa falar, só tem pessoas fofoqueiras naquela igreja, botar defeito não. Quando a gente vai para Deus, a gente vai concentrado em Deus, nas coisas de Deus. Não o que os outros falam, não o que está acontecendo dentro da igreja. Porque se é para ir para outra igreja, Deus vai levar. A gente não precisa botar desculpa. Porque Deus fala com a gente diariamente, igual falava com Adão, né, e Eva lá no paraíso. Só que ele não fala só de tarde, fala todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E nós temos que sempre falar com ele. Tá? Vai ter um tete a tete. Porque nós vamos ver coisa que vai nos ajudar, mas vai ter coisa também que Deus vai falar para nós melhorarmos. Que aqui ninguém é perfeito, é em busca da perfeição, todo dia. Todo dia o pecado vem bater na porta, mas nós que escolhemos a Deus temos que correr do pecado. Nós estamos no mundo, mas não fazendo as coisas do mundo. Estamos aqui para ganhar as pessoas do mundo. Converter as pessoas do mundo, não ir para o mundo. A gente voltar da onde nós éramos. Não fazer igual Paulo falou, que o bem que ele queria, ele não fazia, o mal
que ele não queria, ele fazia. Nós tínhamos que fazer o bem. O bem nós queremos, nós podemos fazer. Tá? Não importa o que os outros falam, vão dizer. Mas nós temos que querer Deus. As coisas que vêm do alto, de cima. Tá? Vamos orar, né? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa que o Senhor deu. Deus veio falando do Salmista Davi, mas essa palavra serve para todos, Deus, que leu, que mentalizou nessa palavra, Deus, que isso daqui não é um devocional, não é um motivacional, é um devocional, uma palavra tremenda que o Senhor nos deu. Igual todo dia, se nós lermos um versículo, Deus vai falar através de uma palavra nas nossas vidas. Então, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor fez, vai fazer ainda nas nossas vidas, nos ajuda cada dia mais a melhorar, a ser sábio, dar mais entendimento, inteligência, aquelas pessoas que precisam ser sábio. Igual o Senhor deu a Salomão, Deus, que ele falou que não queria nada, só queria ser sábio. E ele acabou sendo o homem mais sábio aqui nessa época, Deus. O homem mais sábio da Bíblia. Então, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E amém.